Busquemos ao Senhor perdidos enquanto se pode achar, enquanto o povo dorme. Vamos ajoelhar-nos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom Deus e nosso Pai, busquemos ao Senhor enquanto se pode achar. Perdidos, buscamos ao Senhor. Encontramos alívio na Tua presença. Enquanto os outros dormem, estão distraídos. Acorda-os, Senhor, e dá-lhes salvação. Que Tu os busques e que lhes batas à porta do coração. Busquemos ao Senhor enquanto se pode achar. Bilhões de anjos ao redor do mundo, buscando as orações daqueles servos e daquelas servas que Te buscam. Bilhões de anjos recolhendo as nossas orações, levando ao céu as nossas pequenas petições. Pedimos-Te, Senhor, o derramamento do Teu Espírito Santo. Pedimos-Te, Senhor, que nos santifiques, que nos dês paciência, que nos dês provas para a gente ter paciência e dá-nos força e fé e coragem e ânimo para resistir a todas as maldades, tentações, e que nós possamos vencer o eu, o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Tira-nos, Senhor, o nosso pecado. Ajuda-nos, Senhor. Necessitamos de Ti, carecemos de Ti, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Acalma o nosso coração. Obrigado, Senhor, por esta paz de Espírito que vem através de Jesus Cristo. Tudo está aqui, Senhor. O galo canta, o ar que respiramos, a Tua palavra escrita. Obrigado, Senhor, pelos escritos. Vem-nos abençoar nesta hora. Vamos abrir nas Tuas palavras da Tua serva que escreveu para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nesta data, 30 de maio de 2021, estamos a terminar o nosso trabalho em maio. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará holdar sobre as minhas alturas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque 3,19. O livro O Colportor Evangelista, que já o tenho desde 1990, não faz mal nenhum em tê-lo. Muita gente tem-no e nunca o leu. Eu, por acaso, já o li um bocadinho, mas já compreendi que a mensagem é: nós temos que levar a mensagem ao mundo de métodos simples, baratos, como folhas de outono. Através das nossas palavras, dos nossos atos, das nossas expressões, dos nossos atos de amor, de coragem. Eu vou só tirar aqui uma coisa que me perturbou agora, uma erva que está aqui, daninha, pendurada. E é nisto que nós vamos meditar, nas ervas daninhas. Por acaso estava aqui uma erva daninha nesta árvore que não tem nada a ver com a parábola, mas a parábola do semeador, contada por Jesus no livro Parábolas de Jesus, de Helena White, que eu já li e meditei várias vezes. Vamos refletir. É uma parábola pequena que tem uma profundidade muito grande, que a parábola do semeador produziu muita indagação, produziu muitas perguntas. O que é isso, a parábola do semeador? E então aqui vem a explicação muito pormenorizada, muito explicada na síntese do que é a semente, do que são os passarinhos, do que é o predador, o que é que acontece à semente. Então, a pergunta que muitos fazem: porquê é que perdem a sua fé, a sua autoestima, o seu valor perante Deus? A pergunta está respondida aqui. Alguns dos ouvintes concluíram que Cristo não fundaria um reino terrestre
e muitos estavam curiosos e perplexos. Notando-lhes a perplexidade, Cristo usou outra ilustração, ainda tentando desviar-lhes os pensamentos da esperança de um reino temporal para a obra da graça divina no coração. E dizia: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a sua semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Portanto, primeiro a semente, depois nasce uma haste, que é a erva, e depois a haste dá uma espiga, e a espiga por último dá muito cereal. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe a foice, porque está chegada a ceifa. Isto é uma parábola. É uma comparação do que é o crescimento espiritual. Primeiro é um rebento, depois é uma haste, é uma erva já com pompa e circunstância, e depois dá uma espiguinha, e depois dá um espigão, um espigote. Perceberam? É o fruto, depois dá uma fruta, um cereal grande. E nós somos esse cereal grande. Devemos ser gigantes. O que quero dizer? Nós começamos a ser pequeninos e começamos a crescer como uma erva e começamos a nascer, a crescer, até ser quase uma árvore que dá os seus frutos. O lavrador mete-lhe a foice, diz aqui, porque está chegada à ceifa. Não pode ser outra senão Cristo. Ele é que é no último grande dia que recolherá a seara da terra. O semeador da semente, porém, representa... O semeador representa quem? Aqueles que trabalham em lugar de Cristo. Eu sou o semeador. E você também pode ser. Se partilhar este vídeo com milhões, eu editei este vídeo, e 10 ou 15 ou 20, o verão, tenho vídeos que só têm 30, 40, o máximo 70 visualizações, que é um fragmento de milhões. O meu objetivo é para atingir 10 milhões. Somos milhões em Portugal e milhões que não têm fé de Jesus, e eles precisam de fé de Jesus. O semeador da semente, porém, representa aqueles que trabalham em lugar de Cristo, porque Cristo não está aqui a falar com ninguém. Estamos nós. Da semente se diz que brotou e cresceu, não sabendo ele como, e isto não pode referir-se ao Filho de Deus. Cristo não dorme em sua incumbência, mas vela sobre ela, sobre a semente, dia e noite. Não ignora como a semente germina. Ele trabalha. É o Espírito Santo que vem até nós, vai até eles, vai até lá, vai até ao Puerto, vai até Lisboa, vai até Setúbal, vai até Leiria, vai até ao norte, vai até ao sul, vai a todos os lados e diz: está aqui a semente. A semente tem que brotar. A parábola da semente revela que Deus opera na natureza. Como nós vemos aqui, recomenda-se ler este livro no meio desta natureza. A semente encerra um princípio germinativo. É uma lei. Um princípio que Deus mesmo implantou na semente. Porém, abandonada a si própria, a semente não teria a faculdade de medrar. Precisa de umidade, precisa de carinho, precisa de amor, precisa de afetos, precisa de trabalho. O homem tem sua parte em favorecer o crescimento do grão. Ontem pedir uma oração. Simplesmente eu disse: a oração não chega. Para vencer o Covid, a oração não chega. É preciso usar o método curativo de Deus. Não é verdade? Para curar a alma ferida, não chega a oração. É preciso o sono reparador. É preciso o descanso. Além da alimentação, estar sossegado, temperante, confiar em Deus, muitas coisas envolvidas
no regime, na obra médico-missionária. Não é só orar, porque senão ficava aqui todo dia a orar e não comíamos, nem bebíamos, nem dormíamos, nem tomávamos banho, nem havia higiene. Não, precisa o método. O homem tem sua parte em favorecer o crescimento do grão, que sou eu. O grão devia ser cada um de nós, não é? Nós somos uma semente. Precisa preparar e adubar o solo e lançar a semente. Precisa lavrar o campo. Muitas pessoas são áridas e depois são duras, têm só silvas, não foi arado, deixou crescer o mato e então são bravas. E ontem um disse assim: já estão a julgar, já estão aqui a julgar. E não, nós estávamos a citar citações de Helena White sobre o regime alimentar, mas ele já estava a pensar, já estava a ser acusado. As pessoas estão duras, estão com falta de tratamento. Foram elas que não foram tratadas, ou deixaram-se tratar pelo maligno. Mas há um ponto além do qual não pode-se fazer nada. Temos que deixar a semente desenvolver sozinha. Nenhuma força ou sabedoria humana pode extrair da semente a planta viva. Nós não podemos sequer dar-lhe vida. Ainda que o homem empregue seus esforços até ao limite extremo, precisará, entretanto, depender de quem é o dono, que é daquele que liga o semeador, o semear e o colher, pelos maravilhosos elos de sua própria onipotência. Isto é muito profundo. Há vida na semente e força no solo, mas se o poder infinito não for exercido, exercido dia e noite, a semente não produzirá colheita. A chuva precisa ser enviada para emudecer os campos sedentos. O sol precisa comunicar calor e a eletricidade precisa de ser conduzida à semente enterrada. Vocês sabiam disto? É interessante, não é? A eletricidade está no solo, precisa ser precisa ser ligada com eletricidade. Nós não entendemos isto, porque eu estudei um bocadinho de eletricidade e é muito complexo explicar isto, mas ela em Helena White percebeu que era preciso eletricidade. É porque isto é assim. A eletricidade precisa ser conduzida à semente enterrada. A vida que o Criador se implantou, somente Ele pode despertar. Liga o interruptor e aquela lâmpada acende. A semente liga. Toda a semente germina e toda a planta se desenvolve pelo poder de Deus. É uma comparação que está aqui sobre o desenvolvimento da fé de Jesus no nosso coração. Porque como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor. Isaías 61:11. Como no semear natural, assim é no espiritual. Como no semear material, no semear natural, assim também é no espiritual. O professor da verdade deve procurar preparar o solo do coração. Deve preparar o coração do ouvinte. Precisa lançar a semente, mas a força que somente pode produzir vida vem de Deus. Há um limite além do qual os esforços humanos são de balde. Muitos perguntam: quantos é que levaste a Cristo? Quantos livros distribuíste? Nenhum. Eu ultimamente não tenho distribuído livros. Distribuí a coisa de um mês, aí uns 40 ou 50 folhetos e pouco mais. Embora devemos pregar a palavra, não podemos comunicar o poder que vivificará a alma e fará brotar justiça e louvor. Por mais livros que a gente tenha, por mais métodos e técnicas e rádios e TV e vídeos e tudo, não conseguimos falar aquilo que Deus tem que fazer com a pessoa envolvida no Evangelho, no trabalho da salvação. Embora devemos pregar a palavra, não podemos comunicar o poder que vivificará a alma e fará brotar justiça e louvor. Na pregação da palavra precisa haver
a operação de um agente que supera as forças humanas. Qual é esse agente? É o Espírito Santo. Só pelo poder do Espírito Divino será a palavra viva e poderosa para renovar a alma para a vida eterna. Isto é o que Cristo busca incutir em seus discípulos. Eu vou repetir porque esta frase vai sair várias vezes no Facebook e vamos textualizar e vamos publicar este vídeo, mas vamos depois pôr assim: somente pelo Espírito Divino será a palavra viva e poderosa para renovar a alma para a vida eterna. Isto é o que Cristo busca incutir em seus discípulos. Ensinava que nada de que possuíam em si mesmos podia dar êxito. Seus labores, mas o miraculoso poder de Deus é que torna eficaz a sua palavra. Mas o nosso trabalho tem que ser feito, de semear. Não está a dizer que nós não devemos trabalhar. Está a dizer que o problema não está resolvido enquanto Deus não fecundar a semente. Deus é que vai despertá-la. O nosso trabalho é semear. A obra do semeador é a obra de fé. É um ato de coragem. É um ato de esperança. Poderá ele não compreender o mistério da germinação e do crescimento da semente. Todavia, tem confiança no instrumento ou nos instrumentos pelos quais Deus faz a vegetação florescer. Há uma comparação feita. Nós sabemos que a vegetação floresce de uma forma espontânea. Assim, lançando a semente à terra, desperdiça aparentemente o precioso cereal. Muitas vezes nós fazemos isso e não vemos até resultados. E assim, porquê é que ela não germinou? Eu tenho ali viveiros que 2 ou 3 viveiros simplesmente não deram nada. É árido. Eu não sei porquê. Não há explicação. Há qualquer coisa química que ali não funcionou. Falta de eletricidade, falta de qualquer produto químico que não fez a semente produzir. Ou a semente estava queimada, não é? Ou morta. Mas pronto. Que podia fornecer pão para a sua família. Ali podia produzir alguns alimentos. Mas somente renuncia a um bem presente. Renunciamos à semente, botamos a semente para a terra e esperamos que ela brote. Em troca de uma devolução maior. Às vezes isso não acontece. Mas às vezes acontece, porque nós comemos, não é? Hoje comi muito cereal, muita fruta. Assim, é uma produção que eu disse, pá, nós precisamos de muita coisa, mas de alimentação e roupa estamos bem servidos. Espalha a semente, esperando recolhê-la multiplicada numa colheita abundante. Assim devem agir os servos de Cristo, aguardando a colheita da semente lançada à terra. A boa semente pode, por algum tempo, jazer desperdiçada e despercebida num coração frio, egoísta e mundano, sem dar demonstração de haver-se enraizado. Porém, mais tarde, tocando o Espírito de Deus na sua alma, a semente oculta brota e finalmente produz frutos para a glória de Deus. Não sabemos, durante toda a vida, qual prosperará, se esta ou se aquela. Isso não é de nossa alçada. Façamos o nosso trabalho e deixemos os resultados com Deus. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão. O grande concerto de Deus declara: enquanto a terra durar, sementeira e cega não cessarão. Confiante nesta promessa, o labrador ara e semeia. Com não menos confiança, devemos labutar na sementeira espiritual, confiantes em sua declaração. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Está Eclesiastes 11:6, Gênesis 8:22, Isaías 55:11 e Salmos 126:6. A germinação da semente
representa o início da vida espiritual. E o desenvolvimento da planta é uma bela figura do crescimento cristão. Como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta precisa crescer ou morrer. Como o seu crescimento é silencioso e imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento da vida cristã. Quando nós nascemos, quando nós temos um bebê, nós temos filhos, não é? Vemos os filhos a crescer. Mas vemos mesmo eles a crescer? Reparem, eu tenho muitas pessoas que conheço, já tenho uma idade jeitosa e vi tantos meninos, tantos bebés a crescer, agora já tenho uma idade e alguns ainda têm meses, e não se vê o crescimento, assim, o olho desarmado não se vê. Mas sabemos que passado um tempo, assim, epá, olha a fotografia, dá 10 anos, ou há 1 ano, ou 2, ou 5, ou 6 anos atrás, ele está um homem, ele está um homem, só depois, passado muitos tempos, às vezes meses, e meses, e meses, como costuma dizer, já tem 23 meses, epá, já cresceu. É assim a vida espiritual. Nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento, contudo haverá progresso contínuo, se o propósito de Deus se cumprir em nós. A santificação é um elemento, é uma obra em toda uma vida. Portanto, a obra da santificação, muitas vezes eu preocupo-me, sim, pá, eu não sou santo, realmente eu procuro ser santo, mas procurar não chega. Porque nós não encontramos a santidade nos livros, não encontramos a santidade na oração, não encontramos a santidade em nós. Nós a buscamos e Deus é que coloca em nós a santificação. Nós a buscamos diariamente, cedo de manhã. E assim, muita gente desfalece porque não vê os frutos. E desfalece, não é que não esteja a crescer, mas desfalece porque não vê os resultados. E ele queria ver resultados de ter milhares de pessoas à sua volta, de ter pessoas a ler os seus livros. E isso não acontece. Assim, aos olhos desarmados não acontece. E muitas pessoas perdem o ânimo e deixam de fazer o trabalho, deixam de orar, deixam de estudar, deixam de fazer a alimentação correta. Eu ontem li um comentário e disse: eu não faço uma alimentação correta. Mas amigo, não faz porque não se dedica, porque não se esforça. Então é adventista do sétimo dia e não se esforçando. Eu conheço muitas famílias que têm milhares de livros, milhares, quer dizer, centenas de livros, de Helena White, todos os livros, testemunhos seletos. Aquilo é tanto livro, tanta responsabilidade, que nada produz, aquilo não produz nada. É a mesma coisa que tivesse lá um rolo de papel daqueles da publicadora Atlântico. Quer dizer, das impressoras, das gráficas, aqueles rolos. É como se tivesse um rolo da gráfica. Não vale nada. E se for a ler, são livros de Helena White muito importantes. Mas não adianta nada tê-los lá na prateleira a fazer vista grossa, como costuma dizer, para o inglês ver. Bem, há muitas famílias aí no mundo. Muitas. Deve haver milhares. Assim. Eu conheci um irmão nosso, que é o José Augusto, que essencialmente tinha o Desejo das Nações, o Grande Conflito, Atos dos Apóstolos, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis e o Parábolas de Jesus. E pá, não era preciso mais. Não é necessidade. Mas há pessoas que se envolvem com milhares de livros, com centenas de livros, e pá, aquilo até enfastia. Desculpem, até enfastia. E muitas vezes não fazem nada. E o José Augusto foi uma pessoa de carreira. Uma carreira profícua que cresceu como um gigante. Ele está à espera de Jesus. Jesus vai levá-lo para o céu. Porquê? Porque ele se dedicou. Ele levou muitas almas a Cristo. Muitas almas. Muitas pessoas. Almas são pessoas. Muitas pessoas que dizem: foi o José Augusto. Eu estou na igreja. Estou
estou certo, estou na verdade, porque foi José Augusto. Milhares, são milhares. Milhares que até já nem sei quantos são, mas serão uns milhares. Multiplica-se a semente, multiplica-se as oportunidades. Multiplicando-se as oportunidades, ampliar-se-á a nossa experiência e crescerá o nosso conhecimento, tornar-nos-emos fortes para assumir as responsabilidades e nossa maturidade será proporcional aos nossos privilégios. Está tudo dito aqui. Se tiverem que fazer, podem ir ao vosso trabalho, aos vossos deveres, porque há pessoas que estão a gostar e vão continuar a ouvir. A planta cresce, recebendo o que Deus provê para sustentar-lhe a vida. Aprofunda as raízes do solo, sorve o sol, o orvalho e a chuva. Áureas propriedades vitalizantes do ar. Diz Ellen White que há páginas espalhadas por aí. Se eu arrancasse uma página destas e alguém encontrasse, era o suficiente para essa pessoa se salvar. Mas há pessoas que julgam que tem que ser livros grossos. Tem que distribuir livros com 500 páginas para os salvar. É mentira. Deus pode fazer tanto com 2 palavras dele. Ele disse, está feito. Está tudo dito. Quando Deus disse, não há nada para fazer. Ou melhor, está tudo feito. Ele resolve tudo com 2 palavras. Assim deve crescer o cristão. Só com 2 palavras. Chega. Sim, sim. Não, não. Está tudo. É só dizer uma coisinha. Sim, sim. Aquilo está dito. Não quero. Ou não quero e não quero. Ou sim, ou sopas, como se costuma dizer aqui em Portugal. Cooperando com os agentes divinos, que é o Espírito Santo, Jesus Cristo e o Pai, sentindo o nosso desamparo, devemos aproveitar todas as oportunidades que se nos deparam para ganhar uma experiência mais rica. Estamos aqui para isso. Leiamos mais. Uma planta enraiza-se no solo, devemos também arraigar-nos profundamente em Cristo. Como a planta recebe o sol, o orvalho e a chuva, também devemos abrir o coração ao Espírito Santo. A obra deve ser feita não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isto está em Zacarias 4:6. Se conservarmos a mente firmada em Cristo, Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Como o sol da justiça levantar-se-á sobre nós, trazendo salvação debaixo das suas asas. Floresceremos como o lírio, seremos vivificados como o trigo, e floresceremos como a vide. Isto está em Oséias 6:3, Malaquias 4:2 e Oséias 14:5 e 7. O objetivo do lavrador no lançar a semente e na cultura da planta crescente é a produção do cereal. Deseja pão para os famintos e semente para futuras searas. Assim espera o lavrador divino uma colheita como recompensa do seu trabalho e sacrifício. Cristo procura produzir-se no coração dos homens e faz isto por intermédio daqueles que nele creem. O objetivo da vida cristã é a frutificação, a reprodução do caráter de Cristo no crente para que se possa reproduzir em outros. Grande pensamento que marca toda esta nossa live. Este é o âmago. A planta não germina, não cresce, nem produz frutos para si mesma, mas para dar semente ao semeador e pão ao que come. Está em